Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o curso Avaliação Neuropsicológica na Prática, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Rosine Lima, sou psicóloga de formação, mestre em ensino, atualmente doutoranda em Educação Especial e trabalho com autismo e outras neurodivergências há quase 12 anos. Trabalhei na atenção psicossocial, na coordenação estadual de políticas para o autismo do estado do Pará. Trabalhei em diversos planos de saúde e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, da minha prática profissional, das supervisões que eu costumo fazer com grupos que eu tenho, e isso tem, durante a minha prática profissional, me ajudado bastante a entender um pouco mais como é que funciona a avaliação neuropsicológica na prática. A gente tem muita teoria, né, desde a faculdade. Cursos de especialização que a gente faz também são bastante teóricos, então eu tenho como objetivo colocar essa teoria um pouco mais na prática aqui nesse curso e espero que vocês gostem, espero que vocês possam aproveitar bastante esse momento. Essa é a aula número 0, Primeiros Passos, onde eu vou passar por alguns conceitos muito introdutórios da avaliação neuropsicológica, tanto online quanto presencial, voltadas para o autismo, o TDAH, as altas habilidades e outras neurodivergências ou a dupla excepcionalidade. E o primeiro ponto que eu acho que é muito importante é como tem crescido o diagnóstico de autismo, TDAH, o autismo em mulheres nos últimos anos, né? Isso se dá principalmente pela facilidade do acesso que a gente tem a serviços de saúde, a atendimento médico, que a gente não tinha alguns anos atrás. A gente também teve a possibilidade hoje de fazer esse tipo de intervenção de forma online, né, principalmente depois da pandemia, e isso também facilitou muito o acesso, principalmente quem está em regiões mais remotas do país, e poder ter acesso a profissionais qualificados, com especialização na área, de forma remota. Só que o aumento dessa quantidade de avaliações, né, e a proliferação de serviços, né, tanto privados quanto públicos, ele também fez surgir alguns problemas que são comuns hoje. O primeiro são avaliações muito rápidas. Então, a gente vê, por exemplo, serviços relacionados a planos de saúde querendo fazer avaliações o mais rápido possível para diminuir os custos, né? E isso faz com que essa avaliação possa ter problemas, possa ter dificuldades aí na fidedignidade dos dados e até na possibilidade de um relatório mal feito, né, como a gente tem visto aí na prática. O segundo é o uso inadequado de testes. Então, não conhecer especificamente o teste que se está usando, que resultados que ele pode oferecer aí para essa avaliação, também é um problema que eu tenho visto bastante. O terceiro é o diagnóstico apenas com escalas. Então, os testes, ele tem um custo financeiro alto, né? Principalmente quando a gente está falando de avaliação presencial, e nem todo mundo consegue comprar esses testes por diversos motivos, né? A gente também tem a questão aí dos planos de saúde tentando economizar o máximo que conseguem, e aí há uma tendência a usar apenas escalas, que são de uso aberto e gratuitas, para fazer essa avaliação, o que também compromete aí a fidedignidade do resultado desse teste neuropsicológico. E por último, a ausência de entrevista clínica. Isso aqui nem devia estar falando disso, mas infelizmente acontece, né? Que são testes feitos apenas por formulários no Forms, aplicação de testes online, onde muitas vezes o profissional nem entra em contato de forma síncrona com esse avaliado. Isso é um problema muito grande. Eu espero que a gente nunca passe por isso, né, porque compromete totalmente o resultado dessa avaliação, já que passa a ser apenas aplicação de protocolos e escalas e testes, e não de fato uma avaliação global, onde a gente vai poder identificar como está o funcionamento psíquico desse avaliado. Eu costumo dizer que a avaliação ela tem 3 pilares, né, que são muito importantes. O primeiro é a entrevista clínica, que é esse momento em que, de forma remota ou de forma presencial, a gente vai escutar as demandas desse avaliado, qual a história de vida dele, como que são as relações sociais dele, como é que ele se relacionou com a escola, com a família, com os afetos ao longo da vida. O segundo são as escalas e os instrumentos que a gente vai aplicar, né? Escalas e instrumentos esses
reconhecidos cientificamente, reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, e por último, associar esses dados aos critérios diagnósticos e conseguir dizer se a gente tem ou não ali a presença de um transtorno do neurodesenvolvimento ou de uma neurodivergência. Alguns instrumentos podem nos ajudar nessa avaliação, né? A gente tem aí a escala de responsividade social, que é o SRS-2, o BEN-DEFS, que é uma escala que vai avaliar as funções executivas. A gente tem escalas complementares como o perfil sensorial e outras escalas, né, de uso aberto, em que a gente pode, e digo aberto no sentido de não ser privativo do psicólogo, tá, gente? Mas que podem nos auxiliar também nessa avaliação aí nos campos da neurodivergência. Mas lembrando, testes e escalas não são diagnósticos, tá? Eles são suportes para nossa avaliação clínica. O diagnóstico de transtornos mentais, de transtornos do neurodesenvolvimento, eles são especificamente clínicos, né? Eles não existe um teste que aponte para esse diagnóstico. Essa avaliação ela precisa ser clínica. Quando a gente tem esse conhecimento e tem essa clareza, né, de que o teste ele não é o diagnóstico em si, ele é parte do processo até chegar a esse diagnóstico, a gente vai começar a entender também que para determinados tipos de avaliado, alguns testes eles não são indicados. E isso parte do nosso conhecimento clínico. Quando a gente for falar sobre os testes específicos, eu vou pontuar aí, por exemplo, a impossibilidade de aplicação de uma escala de responsividade social para um paciente com diagnóstico psicótico, porque vai dar um falso positivo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e isso se dá com o nosso conhecimento clínico, né? Não apenas da escala ou do teste em si. A gente também precisa ter uma boa compreensão dos critérios diagnósticos. Hoje a gente utiliza 2 manuais, o DSM, que é da Associação Americana de Psiquiatria, e a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. E a gente precisa conhecer esses manuais para a gente conseguir associar os resultados que a gente consegue na avaliação, tanto na entrevista clínica quanto nos testes, com os critérios diagnósticos. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, ter os manuais para consultar ali quando a gente está fazendo relatório, quando a gente está fazendo avaliação, é muito importante. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados, tanto na avaliação presencial quanto na avaliação online. Eu acho que na avaliação online a gente tem um pouco mais de dificuldade de manter o sigilo, por exemplo, a confidencialidade, porque tem outras pessoas circulando ali no ambiente de convívio do avaliado, então a gente tem que tomar mais cuidado, né, do que no consultório, onde a gente consegue garantir um sigilo maior, né, porque a gente tem o controle do ambiente, mas é importante sempre prezar pela questão da confidencialidade, a quem a gente vai oferecer essas informações colhidas na avaliação, usar os instrumentos adequados, né? Nunca fazer cópia de teste, registrar as informações e também as limitações dessa avaliação. Então, a nossa avaliação pode ter sim limitações, testes que não puderam ser aplicados, informações que não puderam ser colhidas, porque a gente não conseguiu ali entrar em contato com um familiar, ou entrar em contato com informações da infância daquela pessoa. E ética profissional sempre, pessoal. É muito importante que a gente mantenha a ética, tanto na avaliação online, quanto na avaliação presencial. No curso completo, e agora falando de forma mais geral, o que é que a gente vai ver, né? A estrutura da avaliação, então começo, meio e fim, o que é que a gente tem que fazer aí em cada sessão. Critérios diagnósticos, a gente vai estudar um pouco sobre o DSM, sobre a CID, a gente vai entender um pouco sobre o uso das escalas e dos testes, né? Onde adquirir, como aplicar, como enviar o link pro avaliado. Avaliação de inteligência, quando fazer. Em todo caso que a gente faz avaliação de inteligência, a gente vai entender e dialogar um pouco mais sobre isso. E também, por último, a gente vai falar um pouco sobre esse relatório, como elaborar esse relatório de uma forma clara, de uma forma precisa, para que esse médico que vai receber leia esse relatório, que tem informações ali úteis para aquela pessoa também, né, para ela entender um pouco do seu próprio funcionamento cognitivo. E eu queria
convidar você, né, para a gente se encontrar aí nesse curso, no curso completo, né, de avaliação neuropsicológica na prática, para a gente entender um pouquinho mais sobre autismo, sobre TDAH, sobre altas habilidades, sobre como avaliar, né, esses diagnósticos aí na nossa prática clínica, para a gente fazer uma atuação mais ética, né, comprometida com a pessoa, porque a gente precisa, né, desse conhecimento para que a gente possa se comprometer de fato em fazer com que essa pessoa tenha, né, um diagnóstico fidedigno, tenha um diagnóstico correto, principalmente, né? E é isso, eu gostaria de convidar você. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e encontro vocês em breve. Tchau, tchau!